Estamos ao vivo. Alô? Estamos ao vivo, Alisson. Alô, já Vamos estamos ao esperar o vivo. pessoal chegar. Tá bom, estamos aí na expectativa. 11 pessoas chegaram. Sejam bem-vindos. 31 pessoas. Nossa, tá Que, voando hoje. que bom que eles vieram, que é uma mensagem muito importante que nós temos para trazer hoje. 41, 48. Caraca. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu tirar os fios da frente. 55 pessoas já, Alisson. Maravilha, fico muito feliz com isso. Estou muito contente, muito entusiasmado, empolgado. Começa falando do seu canal, o nome do seu canal. Sabendo que você trabalha numa rádio, tem um programa, explica esse negócio aí pra gente. Olá a todos aí que estão aí participando dessa live, todos os inscritos e amigos da irmã Priscila, do canal Prisca Coco. Eu sou o Alisson Dias e eu tenho meu canal. Meu canal é focado no evangelismo, estudo das profecias bíblicas, da escatologia e principalmente estudo bíblico. Por isso que eu quero convidar você que está assistindo, que vá lá conhecer meu canal. Nós temos estudo bíblico e nós estudamos o livro inteiro. A gente pega capítulo 1 e vai até terminar. Tem Ezequiel, tem Daniel, tem o livro de Apocalipse. Agora nós estamos estudando o Evangelho de João, tá? Eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz de receber esse convite da irmã Priscila, nesse canal que é tão privilegiado. É uma honra para mim e eu vim na intenção de trazer uma mensagem que vai edificar a vida de vocês, que vai fazer vocês refletirem, pensarem e mudar, tá? E que essa mensagem possa ficar gravada no coração de vocês. Na verdade, a playlist que nós estamos apresentando, o Evangelho de João, foi um programa de rádio que eu fiz na Kadosh Web Rádio. Pode procurar que tem aí uma página na internet que é a Kadosh Web Rádio. E eu fiz 2 estudos lá, Evangelho de João completo, Apocalipse completo, tá? Mas isso já faz uns 3 ou 4 anos atrás. E estava meio complicado para mim, o trabalho era muito pesado e tal, e eu resolvi parar com a rádio e começar o canal no YouTube. Aí eu não consegui manter os dois, era muito trabalho, fiquei só com o canal. Aqui na minha cidade tem uma rádio AM também, difusora. Eu fiz um estudo no livro de Atos, completo também, fiquei mais de um ano. E agora, atualmente, estou só no YouTube. Então, convido todos vocês que querem um estudo bíblico de qualidade, modéstia à parte. O meu intuito é estudar a Bíblia versículo por versículo e fazer da forma mais simples possível. Eu vou tentar sempre, em todo estudo, ser o mais simplificado possível para que todos, até o mais estudado ou menos estudado, consigam entender. Porque se a gente prega e a pessoa não entende, não adianta nada. É isso aí, irmã Priscila. Eu queria te agradecer muito por estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você. É como se você fosse alguém da minha família. Nunca te falei isso, mas já estou falando, né? Obrigado. É como se eu já te conhecesse há muito tempo, mesmo nunca tendo te visto, te vi pela. E eu quero dizer que é uma honra muito grande ter você aqui, tá bom? A gente reconhece, assim, as pessoas da luz, assim, só de papear, só da receptividade, carinho que a gente sente. É amor incondicional. O povo da luz é diferente, a gente saca logo de longe quando alguém é especial, e você, para mim, é como se fosse um irmãozão. Vamos começar com o tema, o pecado é uma doença? Que É, conversa é essa, meu irmão? quando a irmã me convidou para fazer parte desse vídeo, talvez pode até se tornar uma série, talvez eu podia trazer a sequência dos estudos. É claro que se os ouvintes aí pedirem para a irmã Priscila, ela vai ser obrigada a trazer. A doutrina mais importante, mais fundamental da Bíblia e a mais fácil de todas é a doutrina da salvação. Porém, é que as pessoas mais negligenciam, é que as pessoas menos procuram. Quando eu faço um vídeo de escatologia, tem muitas visualizações. Infelizmente, quando eu faço um vídeo de salvação, pouquíssimas visualizações. Isso é triste.
E a doutrina da salvação, ela está tão explícita na Bíblia, que você pode falar da salvação de uma forma emocional, você pode falar de uma forma sentimental, você pode falar da salvação como uma transação financeira, acredite que dá para fazer isso. Você pode falar de uma forma judicial, e você pode falar também como se fosse uma doença, tratando de uma forma médica. Então, eu podia escolher qualquer uma dessas formas de tratar da salvação aqui. Mas como a irmã Priscila já tem experiência na área médica, já tem bastante conhecimento de medicina, eu resolvi começar dessa forma. E o pecado é a doença que mata os homens todo dia. É o que nos mata. É por isso que a cada dia que passa, nós estamos um dia mais próximo da morte. Mas essa doença que afeta todos os seres humanos, sem exceção, ela tem cura. Então nós vamos falar da doença, do doente, do tratamento e da cura. É isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Deixa eu só falar um pouquinho de quem tá gente aqui, tá bom? Professor Fernando Xavier, seja bem-vindo. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Júnior Gabriel, Lorde Grifo, deixa eu ver quem mais, João Vitor, Moisés, nós temos exatamente 79 pessoas, 86 aqui, 79 lá, já não sei. Osana Marques, Mércio Claudino, seja bem-vindo, Beatriz, Denilson, Rafael Pereira, O Propósito, Rogério Medeiros, Ricardo Ferreira, Simone Nobre, Sandra Mara. Gente, Jonatas, Arte e Dança, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou aqui no chat, qualquer pergunta a gente responde. Vamos lá, você vai me entrevistar aí, alguma coisa sobre enfermagem? Eu vou ditando os tópicos e em cada tópico eu faço uma pausa e você pode fazer um comentário, pode ser assim? Oi, tá me ouvindo? Tô. Então eu vou lendo os tópicos, explicando, aí eu vou dar uma pausa e você faz um comentário e a gente vai desenvolvendo uma conversa. Não vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa. Quase um debate, mas sem a gente estar brigando. Pode ser? Pode ser. Então eu vou fazer a introdução aqui, tá? Então nós vamos tratar hoje o pecado como uma doença. Você pode imaginar qualquer tipo de doença. Eu acho que a doença, para mim, que é mais parecida com o pecado, é a doença do câncer. Que o câncer, ele vai matando aos poucos. Às vezes o câncer também, ele está na pessoa, mas ele não demonstra, né? Ele fica ali escondido, mas o câncer certamente um dia vai matar e é das mais terríveis doenças. Mas o câncer também tem cura. É difícil de curar, a irmã Priscila pode falar, é quase impossível, mas tem cura em alguns casos. E a doença chamada pecado, ela é uma doença que vai levar bilhões, talvez trilhões ou quadrilhões de seres humanos à condenação, né? Ela vai ser uma doença que vai chegar até o final, né? Até a morte. Mas sim, ela tem cura, tá? E quando nós somos criados, quando Deus criou o mundo e resolveu criar o ser humano, ele fez o ser humano com saúde perfeita, sem essa doença chamada pecado, né? E além de sermos saudáveis espiritualmente falando, nós éramos livres das amarras do pecado. Todo esse mundo de opressão, de dor, de sofrimento que a gente vive, é tudo culpa dessa doença, dessa maldita doença chamada pecado. Então eu convido vocês a ler Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, depois pula para o 31. Vamos ler junto, ó. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã do dia sexto. Então assim nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, perfeitamente saudáveis, física e espiritualmente,
mas infelizmente esse paraíso, né, esse jardim de paraíso iria acabar. Quer fazer alguma consideração, irmã? Se eu falei alguma bobagem sobre doença? Ou uma complementação? Não. Receber um diagnóstico é a coisa mais terrível que tem, né? E no hospital, quando a pessoa está em câncer internada, o tratamento é paliativo. Porque enquanto tem cura, ela está rodando no hospital, ela está em casa, ela está tá circulando. Quando ela para, é porque o negócio já complicou. Mas é interessante a sua ligação com o pecado. Mas vem cá, o pecado tem cura. Não fala isso, não. Tem cura. Nós estamos todos perdidos. Ele tem cura e o propósito maior dessa live hoje é identificar a doença. Quem está me assistindo pode estar com essa doença ainda e não ter sido curado. Identificar a doença e apresentar para vocês o tratamento e a cura, que é definitiva, tá? Vamos continuar aqui. E tudo parecia perfeito lá no paraíso, na criação do homem. Como eu disse, ele era saudável física e espiritualmente, né? Mas um perigo rondava. O homem não estava contaminado, mas o perigo estava ali, né? E Deus, ele fez da melhor maneira possível, né? Porque toda doença, o melhor mesmo é se prevenir ela. A prevenção é o melhor. E Deus tentou a prevenção, porque ali havia um risco do pecado a alcançar o ser humano. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, diz que: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então ali Deus apontou a doença, o mal que o homem poderia contrair. Tá vendo aquela árvore? É ali que você não deve ir, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. Então Deus ele já faz aí de uma forma que é muito usada, né, e muito eficaz, a prevenção. Ele deu a prevenção ao homem: não se aproxime daquilo. Aquilo vai te adoecer até a morte, né? Então a saúde humana ela corria apenas um risco. O homem ele não tinha nenhuma lei para reger a vida dele. Ele simplesmente estava em contato com o Criador, estava gozando da presença do Senhor, e ali estava o mal. Mas, infelizmente, o homem ele decidiu experimentar. A gente pode comparar isso àquele jovem, aquele adolescente que vê a droga, né? Uma droga, seja, não sei, qualquer tipo de droga. E todo mundo fala para ele, o pai, a mãe, a família, a escola, todo mundo fala: não se aproxime de drogas, isso vai te matar. Mas isso gera uma curiosidade dentro dele, e ele quer ser independente. O homem ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, antes do pecado, eles viviam em completa e total dependência de Deus. Eles acabavam de chegar no mundo e não conheciam o mundo, e eles precisavam do Senhor para tudo. Mas eles quiseram ser independentes, eles quiseram poder escolher independente de Deus, né? E realmente foi isso que aconteceu. Quando a serpente disse para Eva: olha, come dessa árvore que é boa e desejável, né? Que certamente você não morrerá. E a Eva fala: Deus falou que nós morreremos. Não, você não vai morrer. Então Eva, ela quis ser conhecedora, como é o nome da árvore, do bem e do mal. Ela quis poder fazer as suas escolhas sozinha, independente de Deus. E infelizmente ela comeu dessa árvore. Adão também. Então eles receberam aí o quê? A doença chamada pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. E Adão disse: porquanto deste... E a Adão disse, o Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e em pó te tornará. E aí o homem contraiu a doença chamada pecado. Terrível doença, por escolha própria, para querer ser independente de Deus. E aí o primeiro homem, nossos primeiros pais, foram infectados. Quer dar um comentário, irmã? Deixa eu falar. Quero. Quando você vê meu dedinho assim, é porque eu estou tentando falar.
É que eu mudo para Meu a página dedinho. da leitura e eu não te vejo. Aluno na escola, levanta o dedinho, né? Você não me vê num quadradinho aqui embaixo, não? Eu É te que vejo. eu coloco no Word aqui para eu poder ler aqui ó, o meu plano Ah, de sim. pregação. Aí eu tô tentando regular aqui para ficar aparecendo você. Eu acho que eu estou conseguindo. Mas pode falar. O problema do pecado é que Eva ficou rondando a árvore, né? O Amém. pecado tá ali. Pecado é bom, pecado é bonito. E você tá em volta da árvore, tá em volta da árvore. Sai fora, amigo. Fica longe. Pega uns quilômetros aí de distância. É o que eu penso. Amém. Facilitou o pecado, né? Amém. E a gente pode até usar essa referência para falar sobre livre-arbítrio, né? Deus, se não existisse livre-arbítrio para o homem, Deus ele podia pegar e cercar essa árvore, colocar uma cerquinha bem alta ou esconder ela, tirar e plantar num lugar bem longe. Mas Deus ama tanto o homem que ele deu a opção de escolher. Você quer me obedecer ou não? E o homem fez a pior escolha. Estão perguntando aqui quem é esse rapaz, quem chegou agora. Explique, por favor, quem é você de novo. Mais uma vez, eu quero dizer para todos que estão chegando aqui que eu estou muito honrado, muito satisfeito de ser convidado aqui para estar participando aqui do canal da irmã Priscila. Eu sou o Alisson Dias. Se você pesquisar Alisson Dias, acho que sem muita dificuldade você vai encontrar o meu canal. Eu tenho um canal voltado a estudos bíblicos, tá? Estudar livros inteiros da Bíblia, tintim por tintim, versículo por versículo. Falamos de profecia também, um pouquinho de política. Eu acho que você vai gostar, está convidado aí lá. E hoje o tema é salvação e nós estamos falando da doença chamada pecado. Continua, então, sobre a doença, né? O contágio é o próximo passo? Sim, agora nós vamos falar como é que o homem contraiu, porque Adão e Eva pecaram, eles contraíram a doença. E como é que chegou até nós, né? Então vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Tem muita gente que diz que o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Ou por que eu nasço pecador? Por que o pecado deles, através do pecado deles, eu morro? Eu não tenho culpa nenhuma disso. Isso aconteceu há 7, 6 mil anos atrás. Eu não tenho culpa de nada. Mas o pecado é uma doença e essa doença é hereditária. Ela passa de pai para filho. E é bem diferente das outras doenças. Talvez o filho não contraia a doença do pai, em alguns casos. Mas nesse caso, ela é 100%, como nós lemos aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado, aqui está falando de Adão. E o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte, essa doença é para matar, assim também a morte passou para todos os homens. Então, todos os homens, todos os seres humanos receberam de presente, que presente, irmã? Presente a doença chamada pecado. Então, do mesmo jeito que os nossos pais, Adão e Eva, receberam a doença mortal, nós também, né? O meu filho, infelizmente, ele tem a doença da rinite. Ele pegou de mim, né? Mas mais do que isso ainda, ele herdou também de mim o pecado que eu herdei dos meus pais. É uma doença hereditária. Pode falar, irmã. Eu preferia passar a minha vida inteira sem nunca conhecer a tal da doença do pecado, sabe? Eu acho que deveria estar muito bom lá, Papai do Céu, perfeita paz e harmonia, né? Mas infelizmente nós temos que passar aqui pelo conhecimento do bem e do mal, né? Pois eu não gostei nada disso. Para mim, eu preferia nunca conhecer essa doença, ficar sempre saudável, né? Sempre na vida eterna, mas não tivemos essa opção. Amém, mas também tem um lado que a gente pode tirar um proveito disso, né? Você conheceu o bem e o mal. Você nasceu no mal. E um belo dia você decidiu seguir o bem. Deus ele te deixou livre para fazer essa escolha. E você escolheu Deus. Você escolheu andar embaixo das leis de Deus. Você decidiu amar a Deus.
você decidiu entregar sua vida para Deus, viver de acordo com os ensinamentos de Deus e do seu Filho Jesus. Então, eu acho que esse é um amor mais verdadeiro. Adão e Eva tiveram a escolha de escolher errado, mas eu acho que é um amor mais sincero. Quando você pode escolher, você deseja me amar ou você vai ser obrigado a me amar, eu não vou te dar mais nenhuma outra opção. O que você acha? No caso, amar a Deus, você diz? Porque escolher a Deus é uma questão de amor, né? Você escolhe a Deus por amor, não por medo. Muitas pessoas pensam que escolhe por medo, mas é por amor. Pode falar. Ele é tão aberto, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso que ele te dá a escolha de não querer ele, de não aceitá-lo, né? Amém. Tem muita gente que... Eu falo muito sobre psicopatias no meu canal. O psicopata, ele não aceita te perder. Com amor, sem amor, com ódio, com tudo, ele quer você ali do lado para te destruir. E Deus não. Deus, Yahweh, não sei, tem gente que me critica muito por falar o nome do Papai do Céu errado. Mas assim, ele quer que você queira estar com ele por amor. Não por interesse, não por... sei lá, N motivos, né, que levam as pessoas a buscá-lo, mas ele te dá a liberdade também de odiá-lo e de não aceitá-lo. Gente, isso é amor, né? Ele te dá a liberdade de perder você, sendo que deve doer, porque o sentimento de tristeza, de amor, toda emoção, ela vem de Deus, tá? E toda falta de emoção, toda vez que a pessoa não consegue amar, toda vez que ela só sabe odiar, só sente rancor, isso tudo aí vem das trevas, né? Aquele vazio de emoção, aquele vazio de não saber sentir. E eu acredito, sim, que ele é muito amor, tanto que ele te dá a oportunidade de não aceitá-lo ou de não crer nele. Amém. Deus, ele podia nos cercar de uma forma que não pudéssemos escapar dele, né? Eu tenho um cachorro aqui em casa, meu cachorro é muito fujão. Então eu tenho que tomar todo cuidado para que ele não fuja, porque se ele sair é terrível para pegar. Então eu vivo cercando ele. O meu amor é um amor que cerca ele para que ele não fuja. Já Deus não, ele deixa os portões abertos. Você fica porque você escolheu ficar. Isso é maravilhoso, né? Sim, é maravilhoso. Os sintomas do pecado, gente. Muito bem. Então, uma vez já infectados, já no ventre de nossas mães, nós não temos outra saída, como nós falamos, a não ser nascer pecadores. E os sintomas dessa doença, eles são terríveis. E cada um agora, eu convido que cada um faça um autoexame. Cada um olhe para si mesmo, para ver se tem essa doença, se essa doença ainda apresenta os sintomas neles. Um mal muito grande que a gente vê no mundo é a religião, né? Não que a religião seja algo ruim, mas a religião que traz religiosidade. Muitas pessoas olham para si mesmas e dizem: eu estou completamente curado, eu sou completamente santo, eu ando exatamente como Deus quer que eu ande. Eu sou exatamente como Deus quer que eu seja. E nós sabemos que qualquer doença, você só pode tratar se a pessoa reconhecer a sua doença. Existem muitas pessoas que nunca conheceram Deus e nunca ouviram da sua palavra. Mas eles dizem o seguinte: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio a minha esposa, então Deus vai me aceitar assim. Mas esquece que existe muito mais além disso. Esquece de olhar para si e ver todo o mal que habita nele. E a gente vê isso bem explícito, bem fácil de entender, em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Eu vou ler para vocês, olha. Como está escrito, o apóstolo Paulo fala: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. Então, todos os homens, sem exceção, eles estão infectados com essa doença,
e todos os homens, sem exceção, apresentam os sintomas dessa doença. E aquele que ainda não conheceu a Cristo, aquele que ainda não resolveu seguir o caminho do Salvador, ele precisa muito entender, olhar para si mesmo e enxergar os sintomas dele. Eu sou muito grato a Deus quando um dia eu li essa passagem e pude olhar para mim e dizer, eu não sou isso não. Eu sou muito pior do que isso. Nesse momento, eu pude enxergar o quanto eu estava doente e quanto eu precisava de um médico que me curasse. Quer dar um comentário, irmã? Sim, tem gente que é míope, né, para poder ver seus próprios pecados. Então, eles veem muitos pecados outros e acabam se esquecendo de olhar para si mesmos. E isso é muito triste. Gente, nós estamos com 75 espectadores. Fica entre 100, 70, 80. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Quem chegou agora, um beijo. Estamos aqui com Alisson Dias, hoje, falando sobre a doença do pecado. Continue, meu querido. Vamos falar aí sobre a automedicação? Sim. E a religião, às vezes, ela mascara. Às vezes, a religião, ela mostra para as pessoas uma parte do pecado delas. E as pessoas, às vezes, conseguem, né, curar um pouquinho a visão e enxergar o próprio pecado. O problema, o grande problema, é quando as pessoas querem se automedicar. Tem muita gente que acha que frequentar uma denominação religiosa, estar em todos os cultos, isso é caminho para a cura espiritual, para curar o pecado, vamos dizer, para a salvação. Tem muita gente que acha que ser batizado é cura para o pecado. Tem muita gente que acha que ser fiel nos dízimos é cura para o pecado. Tem muita gente que acha que ser bonzinho, ser legal, não estou dizendo que isso não é certo, mas que acha que as suas próprias atitudes, as suas ações, são caminho para a salvação. Muitas pessoas buscam na religião a automedicação. Vou fazer aquilo que o pastor está dizendo, que o padre está dizendo, que o meu líder religioso está dizendo, vou seguir à risca tudo que ele manda, e assim eu estarei curado dessa doença, e assim não morrerei eternamente. Infelizmente, as pessoas tropeçam. Isso é um erro. Não existe salvação fora de Deus. E Deus não trabalha e não opera a salvação na sua vida enquanto você não reconhece de verdade o seu pecado, assim como nós falamos. Adão e Eva, eles viviam no paraíso e eles eram inocentes. Eles andavam nus no paraíso e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, eles começaram a ver as coisas de uma forma diferente e começaram a se envergonhar, tá? Vamos ler Gênesis 2, 23 e 25. E disse Adão a Eva, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui nós vemos a pureza antes do pecado. Mas depois do pecado, eles começaram a enxergar a maldade, tá? A malícia entrou em jogo. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então lá os nossos primeiros pais, eles já tentaram uma maneira de sozinhos cobrir as suas vergonhas, cozendo folhas de figueira. Quiseram, vamos dizer, o símbolo disso, tapar o seu pecado, né? É uma grande vergonha você sair nu na rua. E a religião hoje, a grande maioria das denominações religiosas, dos líderes religiosos, eles ensinam isso. Você vai cobrir seu pecado. Como, pastor? No dízimo. Como, pastor? Participando da ceia, sendo batizado, fazendo os rituais que nós realizamos aqui na nossa igreja. Então você tem que estar bem atento para ver se você não está se cobrindo de folha de figueira, porque não é isso que Deus espera de você. Ele quer que você se revista de uma roupa que realmente é aquela que ele mesmo costurou e a que vai te trazer salvação. O que você tem a dizer, irmã, sobre isso? Eu tenho a dizer que tem gente realmente se medicando, né? Ah, vou tomar uma santa ceia, eu não falto um culto, eu dou dízimo. No caso das pessoas que eu congrego, eu comemoro o Shabat. Mas só que, e a vida, né, com o Papai do Céu? Como é que anda? Anda torta? Como é que anda a vida de oração?
anda em dia, porque eu tô com ele, não é assim, oi, um dia na semana, tchau, fui. Então, assim, eu achei muito interessante isso que você falou. Realmente é uma automedicação, assim eu vou me salvar, assim não vai para lugar nenhum, não vai conseguir nada, mesmo porque é graça, né? Não tem a ver com o que nós fazemos ou Amém. façamos. Efésios 2:8-9 deixa isso bem claro, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, aquilo que fazemos não serve de nada, é 0,0% para a nossa salvação, para que a gente não chegue lá no céu todo orgulhoso, falando, Senhor, abre os portões aí porque eu mereço estar. Eu fiz o que eu deveria ter feito para estar aqui. Isso é orgulho, e os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Posso continuar aqui com a segunda parte? Pode. E agora nós vamos falar da cura. Falamos da doença, falamos das pessoas que não enxergam a própria doença, das pessoas que tentam uma medicina alternativa, quer se curar em casa sem passar pelo doutor. Agora nós vamos falar realmente da cura. Para ser curado, nós já dissemos aí um pouco, mas para ser curado de verdade, é só se você reconhecer a sua doença. É igual vamos dizer, um alcoólatra. Enquanto ele não reconhece que a bebida dele é uma doença, está destruindo ele, e que aquilo ali, ele está doente, ele nunca vai ser tratado. E nem o Alcoólicos Anônimos não vai querer tratar ele, enquanto ele não reconhecer isso. Assim é com o drogado. O drogado, não adianta você levar um drogado à força numa clínica de recuperação. Porque enquanto ele não reconhecer que ele está doente, que ele precisa de tratamento, ele não vai se curar. E as pessoas que vivem na religiosidade, se você que nos assiste agora, você faz parte deles, você precisa olhar para dentro de si e ver que não são as suas atitudes que vão te salvar. E reconhecer que você é mau, que você é pecador. Tem muita gente que olha para o vizinho e fala, olha, o meu vizinho é pior do que eu. O meu vizinho espancou a esposa, eu não faço isso. O meu vizinho é um bêbado, eu não sou assim. O meu vizinho é um assassino, eu não sou assim. O outro vizinho é um ladrão. Cada um tem o seu pecado. E não existe pecadinho, pecadão. Para Deus, todo pecado é pecado. E todo pecado é digno de morte. Então você precisa hoje refletir, olhar para si mesmo e reconhecer que, infelizmente, você está infectado com essa doença. E, infelizmente, quer dizer, você precisa de cura, mas graças a Deus, Ele proporcionou a cura. Romanos 6:23, nós vamos ler só a metade do versículo, diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Então, essa doença maldita, ela vai trazer morte para você. Física, com certeza. Espiritual, talvez. Mas você precisa reconhecer seus erros. Pode falar, irmã. Eu li hoje uma passagem, uma meditação dizendo que a vida com o Papai do Céu é uma coisa assim que exige sacrifício, que a gente tem que lutar muito, que é uma batalha, que a gente tem que estar sempre em oração. E eu falo, gente, realmente é difícil nesse mundo você estar sempre ali buscando, sempre jejuando. E às vezes, quando a vida espiritual não está muito em dia, aí eu penso assim, vixe, estamos doentes de novo com o pecado. Irmão, explica pra gente se é necessário realmente essa guerra, essa batalha, essa luta constante contra a doença do pecado, ou não é assim, esse esforço todo, porque é uma coisa gratuita. Fala pra mim a sua opinião, se é assim árduo, sabe? Você tem que acordar todo dia, hoje eu preciso passar meia hora, senão a doença vai me pegar. E às vezes a gente se cansa, às vezes se torna até um fardo, essa obrigação, sabe? Tem que ser por amor. Explica pra gente, é necessário isso para a cura? Esse esforço ou não? Tem que ser uma coisa leve? Como que você enxerga isso? Você precisa, cada um que está escutando, e você também, você precisa saber em que parte você está. Vamos dizer aí uma cirurgia, tá? Antes da cirurgia, você está sentindo uma dor.
seja, vamos dizer, uma cirurgia do coração, você está sentindo dor, cansaço, você está sofrendo, porque você está doente e você precisa de cura. Aí você vai lá e faz a cirurgia. No outro dia, alguns dias depois, você recebe alta. Você está curado. Muito bem. Mas ainda você vai continuar com esse tratamento. Não é sair da mesa de cirurgia e sair pulando aí por aí, correndo de bicicleta. Você precisa de como se diz, de recuperação. Então, tem pessoa que acha que está na recuperação, que acha que já foi curado do pecado e está se recuperando, que esse sofrimento é recuperação. Mas, na verdade, ela não foi curada ainda. A dor que ela está sofrendo é porque ela ainda continua doente. E existe o crente que um dia ele foi transformado, ele foi curado pelas mãos de Cristo, mas ele está na fase de recuperação. Ele ainda tem as dores, ele ainda tem as sequelas da doença. Nós vamos falar nos próximos tópicos. Então, a pessoa precisa determinar qual parte ela está. Depois que nós fomos, vamos dizer assim, recebemos a cirurgia e recebemos a salvação em nossa vida, ainda tem a sequela do pecado, ainda tem a dor, ainda tem as consequências, e nós vamos continuar lutando com essa doença. Já não mais para derrotar a doença, mas sim para lutar contra as sequelas dela e a recuperação. E a recuperação dessa doença é uma vida toda. Ninguém fica santo da noite para o dia. Se ficar santo, pode ter certeza que os anjos vão vir buscar. Assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Eterno não nos livra das consequências, né? A gente escolheu o pecado, então nós vamos receber as consequências aí. Por exemplo, tem homem que pula a cerca aí, acaba contraindo um filho fora do casamento. O filho vai vir. Se a mulher não abortar, o filho vem. Você que cometeu um outro tipo de pecado, ou você experimentou uma droga, a dependência vem. Às vezes, uma situação financeira muito complicada vem, mas as consequências, o Papai do Céu não pode te livrar, né? Porque foi uma escolha sua praticar o pecado. Então, por mais que ele te perdoe, o perdão dele é completo, ele esquece, mas as consequências você pode se preparar, que elas vêm de qualquer forma. Queria mandar um beijão aqui, para o canal do Evangelista Flávio. Estamos para marcar uma live ainda essa semana com ele. E também o canal 7 Selos. Estamos planejando fazer lives sobre maçonaria. Seja muito bem-vindo, Marcão. Irmão Flávio, vocês são muito especiais. Vamos falar agora sobre a recuperação, não é isso? Isso. Agora nós vamos falar do médico, né? Já falamos da doença e da autotratamento. Vamos falar do médico agora. Quem é o médico que a gente vai fazer a consulta que realmente vai nos curar? Muito bem. Nós lemos aí Romanos capítulo 6, 23, e eu falei que nós íamos ler só a metade. Agora nós vamos ler inteiro, para saber qual é a doença e qual é a cura da doença. Quem é o médico que vai nos curar? Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário, a morte é a nossa doença, que vai nos levar à vida com certeza. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, que é grátis, olha que maravilha, a consulta, o médico é completamente de graça. É vida eterna, é salvação, é promessa de cura 100% dessa doença, né? E é somente Deus que pode nos curar. Quando nós falamos de Adão e Eva, que cozeram folhas de figo e quiseram se vestir, se automedicar, quiseram fazer um tratamento sem o médico, que eles sabiam quem era, eles fizeram errado. Mas Deus deu uma resposta para eles, dessa vestimenta aí irregular, tá? Gênesis 3, 21 diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Então Deus falou: não, meu filho, não adianta você querer cobrir a sua vergonha, não adianta você querer cobrir o seu pecado, que não é assim. Eu vou mostrar para você o jeito certo. E Deus
vestiu eles de peles. Isso aí já era um símbolo bem claro de que precisaria de um inocente morrer para cobrir o pecado do homem. Porque se eles foram vestidos de peles, um animal precisou morrer. Então Deus, ele é o médico. E ele já ali no começo, já para Adão e Eva, ele já apresentou a cura. Já, mesmo que inconsciente. A gente chama isso de proto-evangelho. Para que vocês sejam cobertos das suas vergonhas, alguém precisa morrer. E esse alguém eu tenho que sacrificar para que vocês estejam cobertos e sem vergonha. Então, realmente, o nosso médico, o único que pode nos trazer a cura é o Senhor, é Deus. E o único que pode curar é Ele, e no método é Ele também que vai nos dar. Nunca o homem se cura sozinho. Quer fazer um comentário? Sim, a Emily colocou aqui. Emily B. O que quiser, que Deus perdoa, porque pela graça, né? Então agora a gente pode sair pecando. Diga aí o que você pensa sobre isso. Isso é muito perguntado, ainda mais porque eu defendo com unhas e dentes que uma vez salvo é salvo para sempre, tá? Se ela for lá conhecer meu canal, ela vai ver que eu tenho muitos vídeos com esse tema. Aí fala assim, bom, então foi curado, já acabou, né? Já recebeu a cirurgia, foi curado. Agora pode fazer o que quiser? Bom, se a pessoa tem vontade de fazer o que quiser, se a pessoa tem vontade de se prostituir, se ela tem vontade de roubar, se ela tem vontade de destruir o próximo, se ela tem vontade de praticar o pecado, realmente essa pessoa foi curada, irmã? Olha, não, né? Porque eu acho que quando você ama, eu vi um vídeo seu hoje que você disse o seguinte: por que eu não traio a minha esposa? Porque eu a amo. Então, assim, se você diz que está com o Senhor, mas trai ele toda hora, você trai ele toda hora, você trai ele toda hora, cadê o seu amor? Então, assim, se você ama, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama faz a minha vontade, faz a vontade do Pai. Ou você não ama, né? Que tá nessa de trai, e não é assim que a banda toca. E também nunca foi curado, né, irmã? Continua doente. Acha que conheceu a cura. Continua doente. Exatamente. Esse é um exemplo claro daquele que procurou a automedicação. Tomou lá suas ervas, lá que pegou no fundo do quintal e fala, estou curado, mas não está. Porque aquele que realmente foi curado, aquele que realmente foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, esse não volta mais, ele não tem mais prazer nessas coisas. É igual você comparar a natureza. Pode falar. Eu não faço a vontade do meu Pai, do meu Deus, porque eu quero ser salva. Eu faço a vontade dele porque eu já sou salva. Já sou uma eleita, já sou uma escolhida. Agora, se eu faço para me salvar, se eu faço para me curar, então entrei na automedicação. Amém. É igual você comparar, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, num da série sobre salvação não se perde, a gente comparar uma ovelha com um porco. O porco, você já viu aquele porco que participa de exposição lá, concorre a prêmios. Eles lavam o porco, deixam ele bem limpinho, passa perfume, pinta ele. O porco fica a coisa mais linda, parece um bebezinho. Mas não é a natureza dele. Ele vai ficar ali naquela exposição limpo por um tempo. Quando ele chegar na casa dele, que ele tirar aqueles acessórios dele, ele vai correr e vai pular na lama. Essa é a natureza dele. A ovelha já é bem diferente. Ela gosta de ficar sempre branquinha e limpinha. Mas ela não está livre de cair no lamaçal, de tropeçar e cair na lama. Mas caindo, ela não sente prazer. Ela não quer aquilo. Ela quer voltar para a limpeza de novo. Assim é o servo de Cristo que realmente foi curado da doença do pecado. Às vezes ele cai, às vezes ele tropeça, se suja, mas ele não quer permanecer sujo. Ele corre se limpar e corre voltar para o caminho certo. Agora, aquele que gosta do lamaçal, aquele que gosta da sujeira, esse nunca foi transformado, esse nunca foi curado, esse nunca conheceu o Evangelho de Cristo. Meu querido, já estamos com quase 1 hora de live. Passou voando, eu nem vi.
temos 85 pessoas nesse momento. Está na hora já de começar a encerrar. Tá bom, então nós vamos concluir. Sim. Então, a dica que eu dei, né, foi que Adão e Eva quiseram se cobrir, se automedicar, mas Deus vestiu-os de peles. Não se consegue pele sem a morte de um animal. Então, agora essa dica foi dada, né, e fica fácil de saber qual é a cura. Deus é o médico e a cura é o sacrifício de um inocente. Então, nós vemos essa doutrina bem explicada. Alguém tem que morrer no nosso lugar. A nossa doença, ela é incurável por nós mesmos. O ser humano, ele nunca consegue se livrar disso. Ele tem que morrer. Então, a única solução que Deus encontrou para que o homem pudesse ter salvação era que alguém que não tem a doença morresse no lugar daquele que tem. Então, esse é o símbolo de Adão e Eva vestidos de peles. Um animal que não cometeu pecado, que não comeu a árvore do bem e do mal, ele foi sacrificado no lugar dos humanos. Então, nós vamos ver alguém que veio para ser sacrificado em nosso lugar, para morrer da doença que ele nunca contraiu, para que nós pudéssemos ser curados. João capítulo 3, versículos 16 e 17, é linda essa passagem. Vamos ler junto, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus, vendo a incapacidade do homem de se curar, vendo que o homem era completamente falho e inútil, que ele nunca ia conseguir encontrar o remédio, ele enviou o remédio lá de cima. O nosso amado Salvador, o Messias. E ele veio sem pecado, ele veio sem doença, ele veio para ser o nosso remédio. E naquela cruz, há quase 2000 anos atrás, ele deu o remédio, ele deu a cura. Ele derramou o seu sangue inocente para que nós pudéssemos ter salvação. Então, a salvação, ela está em Cristo. E a salvação consiste em crer em Cristo e crer no sacrifício que ele fez. Porque está escrito aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que crer em Jesus já traz tudo consigo. Obedecer suas leis, obedecer às suas ordens, andar embaixo dos seus estatutos. É claro que tudo isso está incluso, mas crer em Cristo é o fundamental para a salvação. Crer em Jesus é a única forma de salvação. E Jesus, ele não veio para trazer condenação. Muitos usam o nome de Jesus hoje para condenar o próximo. Olha, Jesus não gosta. Olha, Jesus vai te condenar. Em nome de Jesus, você vai queimar. Mas não, como nós vimos aqui, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, você que está me ouvindo, não procure a sua cura na religião. Não procure a sua cura nas suas próprias obras, nos seus méritos. Procure a sua cura em Cristo. Porque eu, você e todos que nós que estamos ouvindo aqui hoje, todos nós somos falidos. Todos nós somos mais do que miseráveis. Mas o único realmente que pode apresentar a cura é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que, inocente, que morreu em nosso lugar. E no versículo 18 do capítulo 3 de João diz o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A grande maioria dos seres humanos será condenada porque rejeitou a crer em Cristo. Muitos levam o nome de Cristo na boca, mas não no coração. Muitos dizem crer em Cristo, mas não demonstram isso de forma eficaz. Crer em Cristo é acreditar 100% que o sacrifício dele é mais do que suficiente para te livrar da condenação eterna, para te dar salvação. Essa é a salvação. O nosso Deus, o Pai, é o médico e o seu Filho é o remédio. Então eu quero convidar você que está assistindo hoje, que está nos assistindo, seja na live agora ou seja numa gravação, você precisa abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Você precisa reconhecer o seu pecado, a sua doença, e saber que Ele é o único que pode te dar cura. Quer fazer um comentário, irmã?
Claro que sim. Você acha que vai sair daqui ileso, bonitinho assim como você está? Não vai não, pois eu já, ó, lacei, já é para te amarrar, para você me provar uma coisa. Amém, vamos lá. Próxima live, uma vez salvo, quero ver se você me convence da sua teoria. Pensou que ia sair bonito. É só marcar, vai ser um prazer. É o assunto que eu mais gosto de tratar. Beleza. Vamos ver se você me convence da sua teoria. Gente, ó, nós já vamos encerrar. Nós temos agora 70 pessoas assistindo. Que Papai do Céu abençoe muito vocês, ó. Obrigado pela presença de vocês. Eu acredito que amanhã tem a live novamente, tá bom? Com o canal do Evangelista Flávio, mas ainda falta confirmar. Eu vou colocar o anúncio para vocês, tá bom? Irmão, muito obrigado pela sua presença aqui. Como eu disse, eu tenho um carinho imenso por você. Eu simpatizei demais com você. Eu não sei explicar de onde saiu tudo isso, mas é o povo da luz. O povo da luz se reconhece de longe, se aceita, se abraça, tem aquele aconchego de irmãozinho. E eu senti isso com você desde o começo, tá bom? Muito obrigado por ter aceito esse meu convite para estar aqui. Eu que fico aí honrado por isso. E também quero dizer que esse sentimento de irmãos assim tão próximos é recíproco. Um belo dia, sem querer, acabei vendo um vídeo seu, fui lá ver o seu canal e realmente eu vi que é um canal que tem um conteúdo muito relevante, um conteúdo sério, muito bom, que pode ajudar muitas pessoas. E de cara eu já me identifiquei, de cara eu já gostei, passei a acompanhar. A minha esposa, ela não gosta muito de YouTube, mas o seu canal ela assiste e gosta. Então, realmente você faz um trabalho muito importante e por esse motivo, por essa luta que você tem, porque muitas pessoas que se dizem cristãos são cristãos de cadeira, grudado do banco, mas você faz alguma coisa pelo evangelho, pela obra, dá o seu melhor. Então, por isso eu também, o sentimento é recíproco. Eu também tenho muita admiração pela irmã, oro muito pelo seu trabalho, para que você continue fazendo, que está fazendo muito bem feito, e que mais pessoas possam chegar a te conhecer. Agradeço a todos que assistiram aí. Se vocês quiserem mais vídeos de salvação, lá no meu canal tem a playlist de salvação. Se vocês quiserem já ir se adiantando no assunto que a gente pode voltar em breve, falar sobre uma vez salvo, salvo para sempre, vocês podem ir lá e é isso aí. Meu canal é isso aí. A gente fala de salvação, fala de Cristo, a gente fala de profecia, fala de tudo. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, irmã Priscila. Estou muito honrado de estar aqui. Espero voltar mais vezes. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Andréia. Andréia, um beijo no coração. Não sabia que você me acompanhava. Seja sempre muito bem-vinda. Eu às vezes, não sei retribuir tanto carinho que vocês têm por mim, o carinho que eu recebo, mas, vocês estão todos no meu coração. E vai chegar o dia que nós vamos nos encontrar e nunca mais nos separar, nossa grande família. Um Amém. Beijo a todos. Tenham todos uma boa noite e obrigado pela presença. Obrigada, irmão Alice. Eu que agradeço. Tchau para todo mundo e até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Amém.